Muito bom dia a todos os meus caríssimos amigos que têm como é que se diz, a coragem de ouvir os meus disparates. Hoje é um dia muito especial e eu estou muito contente nesta quinta-feira porque tenho um grande amigo e um homem do qual eu tenho aprendido muito, que é o Vítor Seco, para falar comigo. Obrigada, Vítor, por ter aceito o meu convite. Ah, Hoje vamos então falar sobre as geopatias e saúde. A lógica desta palestra é explicar-vos um bocadinho como é que, de alguma forma, estamos doentes. Com aquilo que temos na nossa casa, não nos apercebemos muito bem como é que isto é possível, mas de facto o que se chega à conclusão é que o enorme avanço científico, tecnológico, eletrónico que se tem vindo a realizar nas últimas décadas do século XX, na mecânica, na química, na medicina, na física quântica, que eu adoro, na geobiologia e noutros domínios da ciência, permitem-nos vivenciar uma vasta expansão eclética e holística de conhecimentos e de aparelhos que se vão repercutir no conforto e na melhoria da nossa qualidade de vida. Isto era o que nós acreditamos. Na realidade, tudo tem o seu reverso, porque as antenas das telecomunicações, os transformadores, as linhas de alta tensão, os sistemas de ar-condicionado, os telemóveis, os iPhones, os iPads, iTechs, os televisores cada vez mais modernos, os computadores, os relógios digitais, os secadores do cabelo, as máquinas de lavar a roupa, as máquinas de secar a roupa, os próprios ferros de engomar, os aspiradores que já são completamente eletrónicos, os micro-ondas, os fornos elétricos, as torradeiras, portanto, tudo isto que é hoje em dia imprescindível na nossa vida cotidiana e que nós não conseguimos viver sem, mas que nos afetam com aquilo que se chama já a poluição elétrica, produzindo então estas ondas eletromagnéticas, estas radiações que geram stress, perturbações e desequilíbrios nos nossos sistemas biológicos. Portanto, nós vivemos nesta biosfera terrestre, mergulhados neste mar, neste campo de energias que é produzido pelo homem, mas não sem permanecermos insensíveis no nosso dia a dia aos efeitos e às influências das radiações naturais. Portanto, efetivamente, nós vivemos no planeta Terra, num determinado local que está em formação simbiótica, numa envolvente permanência destas sobre-radiações telúricas, destes campos eletromagnéticos, dos veios de água que são tão importantes e do qual o Vítor Seco faz uma análise detalhada quando fazemos uma consulta de geobiologia, as falhas arquitetónicas, geológicas, as redes de Hartmann e Curry, que são umas redes chamadas assim pela descoberta por dois médicos em estudos sobre os seus pacientes e de que ponto é que isto influencia a nossa saúde, os pontos estrela, as chaminés cosmotelúricas, as influências da Lua, do Sol, dos planetas e dos astros que provêm do cosmos e esta energia cósmica que é o princípio vital, universal, imanente que interpenetra e nos nutre, mas que também de alguma forma nos pode afetar do ponto de vista da saúde. E, portanto, quando falamos de radiações, quando falamos destas energias, falamos das radiações que são a emissão de ondas eletromagnéticas, destas partículas atómicas ou subatómicas ou raios procedentes das explosões solares e estelares, que são filtradas e atenuadas pela atmosfera terrestre, tal como aprendemos hum, na escola, mas que chegam ainda ao nível do mar um certo tipo de radiação. E, por sua vez, das radiações telúricas, que são as que emanam do subsolo terrestre, que são compostas de radiação alfa, beta, gama, um feixe de neutrões, e ainda ondas de forma em fase elétrica, que vão variar conforme a composição do subsolo, da presença de falhas na crosta terrestre e dos veios de água subterrâneos.
Portanto, por muito que nós atuemos a fazer de conta que isto não nos afeta, não podemos esquecer que nós somos autenticamente umas antenas em equilíbrio entre as forças telúricas e cósmicas, e é muito importante considerarmos a importância, muito importante considerar a importância, olha que bonito. É muito importante notificarmos a relação com a nossa saúde e com o nosso bem-estar, que é estudado numa cadeira que é chamada geobiologia. Portanto, geo de terra, bio de vida e logia de ciência, do estudo. Portanto, sendo a ciência o estudo que estuda a interação entre a Terra e todos os seus sistemas e a vida, que investiga e que se centra na relação entre as radiações terrestres e as radiações cósmicas e as suas influências nos processos vitais de todos os seres vivos, os homens, os animais, os minerais, os vegetais que habitam o planeta Terra. Portanto, a geobiologia, e que nós temos o gosto de ter o Vítor a trabalhar connosco, a geobiologia é então a ciência que estuda as energias provenientes no interior da Terra e as energias artificiais criadas pelo homem. Isto aqui não está bem, vamos pôr isto aqui a ver se qualquer coisa que não está bem. Ok, parece que já dá. Parece que agora vai dar. E o que são as geopatias? Sem áudio. E o que são as geopatias? As geopatias são portanto, é uma palavra que vem do grego, usada para descrever um excesso potencialmente prejudicial para a saúde das radiações naturais que se registram num dado local. Portanto, este excesso pode ser por alterações geológicas ou por alterações magnéticas, e inclusivamente agravar-se mais pela radiação de origem artificial que satura cada vez mais o nosso ambiente. Portanto, as áreas geopatológicas são lugares onde a emissão da radiação eletromagnética que emana da Terra pode afetar a saúde física ou mental das pessoas e também dos animais e das plantas. Tive essa percepção com um sítio muito específico da minha casa, onde estava uma planta que efetivamente depois verificamos que era uma área geopática, ou seja, uma área onde a ocorrência de um ou mais aspectos telúricos era um fator que afetava o nível mínimo de energia para haver uma vida saudável, e que de facto ali morriam as plantas. Portanto, reparem que nós, tomando consciência disto, significa que também podemos afetar-nos organicamente. Em que é que as geopatias nos afetam? Quando nós estamos muito tempo, por exemplo, quando calha da nossa cama calhar numa geopatia, que é isso que é muito importante, a nossa cama, ou, por exemplo, o nosso sítio de trabalho, no escritório, então isto enfraquece o nosso sistema imunitário, e quando enfraquece o nosso sistema imunitário, já não há a resposta adequada aos radicais livres produzidos pela radiação. E nesse momento, então, as membranas celulares e particularmente o ADN começa a sofrer um processo de deterioração. Também há uma alteração do pH e, portanto, há um terreno na nossa matriz extracelular propício para que se desenvolvam, por exemplo, algumas bactérias ou fungos inadequados. Portanto, esta rede telúrica ou esta rede geomagnética que envolve a Terra em intervalos e direções regulares, é como se fosse literalmente uma rede, uma malha, e que varia, que varia consoante o sítio, as coordenadas geográficas, mas é muito importante
que saibam que o homem é como uma antena receptora das energias telúricas e das energias cósmicas, e a rede Hartmann, como eu já falei, foi descrita pelo doutor Ernest Hartmann, que é um médico alemão e que efetivamente verificou que a superfície do nosso planeta tem então estas linhas de força, como as linhas do sistema nervoso, e atuam como uma rede global. E estas linhas são linhas de radiação terrestre que se elevam verticalmente a partir do Sol e são uma malha magneticamente orientada que se projeta norte-sul, este-oeste. E então estes cruzamentos de Hartmann são pontos geopatogénicos cuja influência prolongada num organismo humano ou até num animal, por exemplo, se for o sítio onde dorme o vosso cão ou o vosso gato, ou até vegetal, como eu estou a falar das plantas, ou se for o sítio onde dormem, ou se for a mesa de trabalho, ou se for a mesa onde comem, favorece então o aparecimento ou evolução de alguma doença. Portanto, é muito importante que possamos estudar as nossas casas e os nossos locais de trabalho do ponto de vista daquilo que se chama a geobiologia. Portanto, lembrem-se, como é que a geopatia e o eletromagnetismo nos atinge? Portanto, em termos de causas naturais, correntes de água subterrânea, as falhas geológicas, cavidades no subsolo que nós não saibamos da existência, como por exemplo grutas, terrenos alagadiços, as redes magnéticas ou linhas como Hartmann, Ley e Curry, vórtices de energia e as chaminés telúricas. Isto do ponto de vista das causas naturais geopáticas. As causas artificiais, as linhas de alta, média e baixa tensão, as instalações elétricas defeituosas nas casas, as centrais elétricas, as centrais nucleares e os postos de transformação. Portanto, o nosso campo energético que faz o nosso corpo funcionar, que nós emanamos, este campo eletromagnético e que é muito delicado, também é sujeito às interações com estes tais campos eletromagnéticos externos, e aqui estamos a falar que seja uma interação negativa, obviamente. Claro que quando falamos de crianças, quando falamos de bebés lactentes, há uma percepção natural, uma sensibilidade mais natural para as radiações, pois mesmo durante o sono evitam os locais de incidência. Então não é por acaso que uma criança se atravessa na cama, que dorme enrolada, que cai da cama ou até que se levanta e vai dormir para outro sítio, e nós achamos às vezes que as crianças estão a dormir para o quarto dos pais porque querem o consolo dos pais, mas efetivamente no sítio onde dorme aquela criança existe ali uma conjunção de linhas eletromagnéticas que a criança é mais sensível. Há alguns adultos mais sensíveis, os que ainda são sensíveis, porque efetivamente nós vamos perdendo esta capacidade à medida que vamos ficando doentes e podemos não ter nenhuma sintomatologia, a não ser, por exemplo, o sono. Portanto, alguns adultos deitam-se e não conseguem adormecer, dão voltas na cama, andam de um lado para o outro, deitam-se no sofá da sala e aí vão adormecer porque não conseguem estar na cama e não compreendem que efetivamente esta é uma zona nociva. Como eu já disse, o sistema imunitário altera-se, isto pode alterar o nosso DNA, pode nos causar perturbações do sono, como a insónia, mas também, obviamente, que ao longo do tempo vamos ter algum cansaço crónico, podemos ter dores articulares, podemos ter dores de cabeça e uma coisa conhecida como a rabugice matinal, que efetivamente o não descansar profundamente não permite que possamos acordar bem dispostos. Também gostava que prestassem atenção a todo o tipo de doenças, principalmente as doenças neurodegenerativas e toda e qualquer doença cuja causa é desconhecida, que responde mal ao tratamento médico convencional, deve ser avaliada sobre a forma da geobiologia para avaliar se efetivamente esta pessoa tem uma geopatia.
Também gostava de vos alertar para a falta de concentração das crianças, para a falta de rendimento, o baixo rendimento escolar, para a hiperatividade e para a depressão, que neste momento, infelizmente, estamos a chegar à conclusão que é uma epidemia mundial, tem muito a ver com este. Com esta sobrecarga eletromagnética a que estamos sujeitos quando efetivamente estamos em algum sítio da nossa casa ou do nosso local de trabalho. Então, por exemplo, podemos apresentar, consoante depois as geopatias, batem, por exemplo, no sítio onde dormimos e isto pode vir-se a apresentar como uma doença em algum sítio mais, digamos, mais específico do nosso corpo. Pronto, então é muito importante que, agora vamos falar com o Vítor, infelizmente tivemos aqui um problema técnico do ponto de vista do Instagram, o Vítor está no YouTube para falar connosco, o Vítor que faz então este trabalho de geobiologia e de pesquisa, disto que eu estive aqui a falar, a chamada harmonização dos espaços, portanto, qual é o objetivo de uma consulta de geobiologia? É proporcionar às pessoas que habitam ou que trabalham num determinado espaço, primeiro a pesquisa se efetivamente existe uma alteração naquele espaço para que as pessoas que aí estão possam estar mais harmonizadas e equilibradas. Portanto, é a harmonização do espaço, tendo em conta, obviamente, o equilíbrio da saúde, primeiro física, porque muitas vezes temos as queixas físicas e depois até emocional e mental, porque, como eu disse, também temos algumas alterações mentais que podem resultar então desta geopatia. Portanto, os campos eletromagnéticos, as redes geológicas, as falhas geológicas, a memória do subsolo, as águas subterrâneas, são tudo pontos muito importantes que devemos ter em atenção quando fazemos este tipo de diagnóstico. Aqui vamos fechar agora no Instagram, porque tenho o Vítor no YouTube, portanto, se nos quiserem continuar a ouvir, vão ter que passar para o YouTube, que eu não sei qual é o link, mas se puserem Ana Moreira, devem encontrar. Então, por hoje é tudo aqui e vemo-nos na próxima palestra.